E aí, gente? Tudo certinho com vocês? Eu tô aqui de volta agora para falar de mais uma palavra-chave da linguagem C, que é a palavra-chave typedef. Nós veremos que essa palavra-chave funciona para você criar uma, uma palavra-chave que vai representar algum outro tipo de dados. Então, por exemplo, a gente tem nosso programa esqueleto aqui, como sempre, e digamos que eu queira criar várias variáveis que vão se utilizar de um certo tipo de dado. Por exemplo, quando a gente cria uma variável inteira, int, vamos criar aqui três variáveis, x1, int x2, int x3, e a gente vê que a gente poderia criar ainda assim, né? Int x1, x2, x3, se você quisesse realmente. Para números inteiros não tem grandes problemas, porque a palavra-chave para você utilizar o dado de inteiro é uma palavra bem curtinha, int. O que pode acontecer é que alguns tipos de dados podem se tornar mais complexos e podem comprometer a leitura e até mesmo a escrita do seu programa. Por exemplo, digamos que eu queira criar aqui um tipo de dado que é um inteiro longo e ainda ele tem que ser sem sinal. Então, para criar esse tipo de dado, que é basicamente um número positivo de 64 bits, eu teria que fazer a seguinte coisa: unsigned long int, e aí eu criar meu tipo de dado, meu número. Então, se você utiliza esse tipo de dado aqui constantemente em vários lugares do seu programa, você consegue notar que toda hora ficar declarando esse tipo de dado aqui, em uma função, em outra, e usa 2, 3, 4, 5 vezes, isso vai comprometendo aos poucos o seu programa, porque a sua declaração de variável vai ficando uma coisa enorme. Para contornar esse tipo de coisa, você pode criar como se fosse um apelido para um certo tipo de dado. E essa que é a ideia da palavra-chave typedef. Typedef. Cria um apelido para um tipo de dado. Então, como que funciona isso? Só para mostrar que isso aqui de fato funciona, vamos botar o número 15 aqui. Printf. Esse tipo de dado aqui é um unsigned long int. Sim, acho que só assim funciona. Meu número. E vamos compilar isso daqui. gcc typedef.c-o typedef.exe typedef.exe. Nota que ele imprimiu o número 15. Exatamente o número que eu tinha colocado lá. Então ele de fato criou essa variável para mim e está guardando esse número lá dentro. Só que como eu quero utilizar esse tipo de dado em vários lugares do meu programa e ficar escrevendo toda hora unsigned long int, pode ficar uma coisa complicada. Você pode criar um tipo de dado personalizado fazendo a seguinte coisa: typedef. Em seguida, eu coloco o tipo de dado que eu quero representar. Então, nesse caso, é unsigned long int. Em seguida, depois do tipo de dado, você coloca o apelido que você quer dar para isso daqui. Como, por exemplo, eu posso chamar isso aqui, sei lá, o int 64. Unsigned inteiro, 64 bits. E aí, o que eu posso fazer? Essa declaração inteira aqui pode ser substituída
pelo apelido que eu dei para ele. Eu venho aqui, ó, o int 64, meu número igual a 15. E a gente vai ver que vai funcionar da mesma forma. Compilou, typedef.exe, ele imprimiu o número 15 da mesma forma. Então, com isso daqui, a gente consegue criar apelidos para tipos de dados que são um pouco mais longos. Esse daqui, por exemplo, você poderia, se você realmente quisesse, criar apelidos para tipos de dados simples também. Por exemplo, typedef int, e eu vou chamar de inteiro. Claro que isso aqui não tem absolutamente nenhuma utilidade prática, mas só para mostrar para vocês isso aqui funcionando. Então, uma vez que eu chamei aqui, ó, que eu utilizei o typedef para falar que int vai ter o apelido de inteiro, eu posso chamar simplesmente aqui, ó, inteiro, meu número igual a 15, agora aqui é só um número inteiro, compila, você vê que ele compilou normalmente, typedef.exe, 15, como deveria ser. Então, esse typedef aqui, ele cria um apelido para o tipo de dado que você está querendo representar. No caso aqui, o apelido vai ser como o último parâmetro, e o parâmetro do meio aqui vai ser o tipo de dado que você quer representar. O typedef é bastante utilizado em conjunto com estruturas de dados. Por exemplo, vamos criar uma estrutura de dados aqui, struct ponto 3D. Esse ponto 3D vai representar para a gente uma estrutura de dados que vai conter 3 pontos em um espaço tridimensional, que vai ser os valores x, y e z. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar float x, float y, float z. Para você utilizar essa estrutura de dados no seu programa, você precisa fazer o quê? Você precisa declarar uma instância dessa estrutura de dados na memória. Você faz isso declarando a seguinte coisa: struct.3d. Essas duas palavras aqui formam um único tipo de dados. E agora eu tenho que passar o nome desse tipo. O nome que vai ser. Vai estar representando aquela estrutura de dados na memória, né? Então o que eu vou passar aqui vai ser um nome, por exemplo, meu ponto. Meu ponto. Inclusive, eu posso inicializar aqui com 3 valores. 3, 5, 7. Certo? Aí ele vai passar o valor 3 para a variável x, 5 para a variável y, 7 para a variável z. Só para botar bem explícito aqui que são números de ponto flutuante, eu vou botar nessa notação aqui. 5f, 7.0f. Sempre que você botar um número na frente botar uma letra F na frente de um número, ele vai interpretar isso aqui como um número de ponto flutuante. Vamos compilar isso aqui para ver que ele está fazendo direitinho. Opa. Esperado ponto e vírgula, porque depois de estrutura você tem que colocar um ponto e vírgula. Ele compilou direitinho. Então, com isso aqui, eu criei uma estrutura de dados do tipo ponto 3D na minha memória. Eu chamei esse lugar na memória de meu ponto. E eu consigo agora acessar normalmente, por exemplo, printf. Vou colocar um parênteses aqui também para representar como se fosse um vetorzinho mesmo, né? E agora, para acessar esses valores, eu venho aqui, ó, meu ponto, ponto x, meu ponto, ponto y, meu ponto, ponto z. E é claro que vai dar problema aqui, porque eu passei float e eu estou colocando inteiro aqui. Então, vamos colocar float aqui também. Vamos compilar novamente. Typedef.exe. E olha só, ele imprimiu direitinho. 3, 5, 7. E o número 15 aqui, para ficar mais bonitinho, eu deveria colocar um barra N aqui, né? Número 15 foi que ele imprimiu aqui embaixo. Então tem isso daqui, ó, struct.3d,
como um tipo de dado. Só que você ficar colocando struct toda hora pode ser um pouco chato. Então, muitas pessoas acabam fazendo a seguinte coisa: combinar o struct com o typedef. Então, eu posso fazer a seguinte coisa: typedef. Deixa separadinho assim, né? Typedef struct.3d. E eu posso chamar de colocar um apelido para isso daqui. Por exemplo, ponto 3D. Ou só ponto, se você quiser. E a partir de agora, para poder criar esse tipo de dado na memória, eu não preciso mais chamar struct.3d. Eu venho aqui simplesmente ponto, meu ponto, e ele vai identificar que ponto é só um apelido para struct.3d. Então é como se ele substituísse isso aqui diretamente, e aí ele compila e funciona bonitinho. Só que agora isso aqui faz com que a leitura do seu código fique um pouco melhor. O que aconteceu aqui? Ponto e vírgula, né?